Satanás tem 1/3 dos anjos, mas Deus tem 2/3. E quando a crise final irromper sobre este mundo com fúria inabalável, o diabo vai usar a força, ele vai usar a coerção, ele vai usar falsos milagres para tentar nos fazer desobedecer a palavra de Cristo. Ele vai nos seduzir em áreas que não esperamos. Uma das maneiras que ele vai trabalhar nos últimos dias é através de sinais, maravilhas e falsos milagres. E para uma geração com mentalidade de mídia, que quer o sensacional, o diabo vai fazer milagres sensacionais. E se você for agora, não diga que o pastor Finley previu isto, porque eu não. Estou dizendo, e se? Houve seres cósmicos que desembarcaram ou apareceram em Washington. E se eles estivessem em um grande estádio? E se as pessoas estivessem vindo e sendo curadas? E eu coloco aspas, curadas do câncer e doenças cardíacas. Bem, e se algo assim acontecesse? Você diria, Pastor Mark, isso não pode acontecer. 2 Tessalonicenses. Você atende a uma geração que está procurando pelos sensacionais, querendo sinais e maravilhas e milagres. O diabo vai dar o que eles querem. 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses, você está procurando lá na Bíblia? Deus está nos preparando para as ilusões quase avassaladoras que virão. 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Ninguém vos engane de maneira alguma, porque aquele dia, que é a vinda de Cristo, não virá, a menos que haja uma apostasia. Isso é, uma apostasia. O homem do pecado vai se levantar, que se opõe a si mesmo e sobre tudo que se chama Deus ou é adorado. Ele se senta no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, haverá um ser, um indivíduo, uma pessoa, um líder religioso, que tentará unir igreja e Estado, sentando-se no templo de Deus. Ou seja, ele afirma que fala da cadeira, ex-cátedra, infalível. Mas observe como o diabo vai enganar. Os versículos 8 a 11. Então o iníquo será revelado, a quem o Senhor Jesus vai consumir com o sopro de sua boca e vai destruir com o brilho da sua vinda. Mas observe o versículo 9. A vinda do iníquo está de acordo com a operação de Satanás, com todo o poder. Qual é a palavra antes de poder? Todo, com todos os sinais de poder e prodígios, de maneira que o diabo vai operar com todo o poder, com todos os sinais, com todos os prodígios de mentira. Ele fará milagres para enganar. E se a pessoa não está ancorada na palavra de Deus e quer milagres sensacionais e substitui a verdade por milagres, eles serão enganados. Agora, observe o que a Escritura diz. Versículo 10. Com todo engano de injustiça entre os que perecem, porque eles não receberam o quê? O amor da verdade para que possam ser salvos. Por esta razão, Deus enviará um forte engano para que creiam na mentira. Você acredita em uma mentira? Se você acredita em uma mentira por tempo suficiente, a mentira se torna verdade. Mas se eu não acreditar nela em tempo suficiente, você nunca saberá uma mentira. Você só pode saber a verdade. Mas você pode acreditar em uma mentira. Então, o que o diabo vai fazer? Vai tentar fazer milagres sensacionais para uma geração que não conhece a palavra de Deus. Quem quer o sensacional? Quem quer o emocional? E o diabo fará esses milagres para atraí-los. E a Bíblia nos diz por que eles vão ser enganados. Ela diz porque eles não receberam o amor de quê? Da verdade. Então, qual é a nossa salvaguarda nestes últimos dias? É o amor da verdade. Apocalipse, capítulo 13, versos 14 e 15. E aqui, novamente, qual é o objetivo do diabo? No engano? Bem, diz em Apocalipse, capítulo 13, que ele enganaria os que habitam na terra pelos sinais e maravilhas que ele poderia apresentar à vista da besta. Se você tem a versão King James, o que ela diz? Por sinais e maravilhas. Lá é usada outra palavra. O que é? Milagres. Você conseguiu?
Milagres, você entendeu? Então, esses sinais e maravilhas são falsos milagres, que fazem enganos, que fazem esses falsos milagres. E a Bíblia está dizendo que esse engano cairá sobre aqueles que tiverem a marca da besta. O diabo vai unir a igreja e o Estado na tentativa de fazer cumprir seus decretos. Ele usará falsos milagres para dar a chamada credibilidade. Apocalipse capítulo 19, no versículo 20. Para que haja uma batalha entre o bem e o mal no universo, os anjos bons e os anjos maus lutam nesta batalha. Nesta batalha, pouco antes do fim dos tempos, Satanás vai fazer tudo o que puder para enganar. Ele usará falsos milagres. Agora, Deus faz milagres também. Sim, Deus pode fazer milagres. Certamente Deus fará milagres nos últimos dias da história. Definitivamente sim. Mas Satanás fará milagres para fortalecer as pessoas em sua desobediência aos ensinamentos claros da palavra de Deus. Ele não fará isso de forma alguma para que os verdadeiros milagres de Deus levem as pessoas à fidelidade à palavra de Deus. Eles levam as pessoas a uma experiência mais profunda com Cristo. Falsos milagres, porém, te levam a se ancorar na falsidade que você já acreditou, ok? Apocalipse 19, versículo 20. Então a besta foi capturada. Aqui está falando sobre a segunda vinda de Cristo, onde Satanás está preso durante o período milenar de Apocalipse 20. Então a besta foi capturada e com ela o falso profeta, que operou sinais, que enganou os que receberam a marca da besta e aqueles que adoraram sua imagem. A versão King James diz, ele fez milagres. Então, sinais, prodígios e milagres serão usados para enganar aqueles que recebem a marca da besta. Mas há um ataque final de Satanás. Se o mundo está esperando a segunda vinda de Cristo, não seria possível Satanás tentar realizar uma segunda vinda falsificada? Seria possível que ele usasse as minhas palavras com cuidado? Poderia ser possível que ele usasse a tecnologia para tentar fazer isso? Poderia ser possível que o mundo está sendo condicionado para uma invasão do espaço sideral através dos filmes paranormais e todos esses filmes espaciais? E se o diabo pode falsificar uma segunda vinda, a verdade é que ele nunca pode falsificar a maneira exata da segunda vinda de Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse 1:7, ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Quando Jesus vier, vai ser um relâmpago do leste para o oeste. Quando Cristo vier, seus pés não tocarão a terra. Quando Cristo vier, as sepulturas serão abertas. O diabo não pode fazer isso. Ele não pode ressuscitar os mortos. Exatamente quando Jesus vier, a vida justa será transformada para receber corpos imortais. Mas e se o diabo aparecer em Paris? E se ele aparecer em Roma? E se ele aparecer em Washington, Chicago, Los Angeles? E se houvesse grandes reuniões? A Bíblia não indica isso. A Bíblia sequer sugere. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12, 11. E pela palavra do seu testemunho. Eles não amaram as suas vidas até a morte. Em outras palavras, essas pessoas estavam ancoradas em Cristo. Eles testemunharam por Cristo. Eles deram suas vidas para Cristo. Agora, observe o versículo 12. Portanto, regozijai-vos, ó céus, e vós, que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e mar, porque o diabo desceu a vós. Este mundo em que habitamos, o diabo desceu a vós. Em outras palavras, ele apareceu para você com grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. Então, pouco antes da vinda de Jesus, o diabo sabe que tem pouco tempo e ele descerá para tentar destruir. Paulo diz que Satanás, ele mesmo pode se transformar em quê? Anjo de luz. Esta é a aparência de Satanás como o grande milagreiro. É uma ilusão, quase dominando a personificação de Cristo. Agora, há uma declaração bastante notável no livro O Grande Conflito. E vou ver duas declarações, uma que tenho no ecrã e outra vou ler. No livro Grande Conflito,
ajuda a preparar-nos para os acontecimentos que se avizinham. Reparem nesta afirmação. Satanás tem se preparado há muito tempo para seu esforço final para enganar o mundo. Então, nos laboratórios do inferno com seus anjos maus, ele está desenvolvendo sua estratégia do último dia. Aos poucos, ele preparou o caminho para sua obra-prima de engano. No desenvolvimento do espiritismo, haverá anjos maus trabalhando, haverá as chamadas aparições de entes queridos. Então, se você não souber a verdade, poderá ser varido. Ele ainda não atingiu a plena realização de seus desígnios, mas será alcançado no último resquício do tempo. Diz o profeta: eu vi 13 espíritos imundos como sapos. Eles são espíritos de demônios, fazendo milagres que vão até os reis da terra. Então ele vai operar milagres no mundo para juntá-los para a batalha do grande dia de Deus. Apocalipse capítulo 16. Exceto aqueles que são guardados pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra. Como somos guardados todos? Como somos guardados? O poder de Deus é através da fé. Fé em sinais, milagres e maravilhas. Fé em o quê? Em sua palavra. O mundo inteiro será arrastado para as fileiras da ilusão. O povo está sendo rapidamente abalado para uma segurança fatal a ser despertada apenas pelo derramamento da ira de Deus. Eu quero pegar outro parágrafo, o grande conflito, página 624. Como o ato de coroação, no grande drama do engano, o próprio Satanás irá personificar Cristo. Nós lemos isso em Apocalipse 12:12. Nós lemos que Satanás vai descer, vai tentar personificar Cristo. Agora, o enganador fará parecer que Cristo veio. Em diferentes partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso de brilho deslumbrante, semelhante à descrição do Filho de Deus em Apocalipse. O grito se ouvirá: Cristo veio! Cristo veio! Mas será o verdadeiro Cristo? De fato não será. Não será. Como podemos ser protegidos disso? Já fomos alguma vez visitados neste planeta? Realmente temos seres celestiais vindo. E como Cristo veio uma vez, Ele virá outra vez. Ele vem de novo. E esse Cristo que veio a primeira vez, virá a segunda vez, com poder. O Criador do Universo, o Todo-Poderoso, fez uma visita a este planeta 2000 anos atrás. Gálatas 4:4 diz: quando a plenitude dos tempos chegou, Deus enviou seu Filho. Ele enviou seu Filho na plenitude dos tempos. A primeira vez Ele enviou seu Filho na plenitude dos tempos. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio uma vez e Ele virá novamente. E nós vimos, e para testemunhar, o Pai enviou o Filho primeiro. João 4:14. 1 Timóteo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de todas as expectativas, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Veja, em toda a Bíblia, Ele veio uma vez e Ele vem de novo. 1 João 5, verso 4. Pois o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé é a fé neste Cristo que veio uma vez, fé em sua graça, fé em sua misericórdia, fé em seu perdão, fé em seu poder. É a crença em sua palavra que nos permitirá suportar. O que é a fé? É estar ancorado em Cristo, ancorado na palavra dele. Não é uma experiência cristã superficial. Esperamos que algum impulso elétrico suba pela sua espinha para que se sinta bem. É uma fé sólida que não pode ser movida, apesar de tudo à sua volta, que apela aos seus sentidos para entregar-se em fé. Paulo nos diz, em Efésios capítulo 6, versículo 14, Paulo nos diz exatamente como sobreviver nos últimos dias. Você e eu podemos ser sobreviventes e não estatísticas. Você e eu podemos sobreviver à tribulação e ao engano que está vindo sobre este mundo.